Veja os destaques desta edição do Acontece no Rio. Ministério Público anuncia: cai o número de crianças acolhidas no Rio. Prefeitura lança nova campanha do programa que dá assistência a menores vítimas de violência doméstica. Uma exposição na Câmara de Vereadores homenageia o engenheiro Rubens Paiva, morto durante o regime militar. Em instantes. Olá! O número de crianças acolhidas e o tempo de acolhimento diminuíram no Rio. Os novos números foram divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério Público. Confira na reportagem de Gabi de Saboia. Quando uma criança nasce, ela ganha um nome e sobrenome. Mas para muitas crianças, a história não começa assim. O módulo Criança e Juventude do Ministério Público apresentou os resultados do 15º Censo da População Infanto-Juvenil acolhida no estado do Rio de Janeiro. O módulo tem um sistema de cadastro online dos dados das instituições de abrigo e das crianças e adolescentes acolhidos. O objetivo é cruzar as informações. Durante a apresentação, o destaque foi a diminuição no número de acolhidos e do tempo de acolhimento. De 2.464 crianças e adolescentes acolhidas no primeiro semestre de 2012, o número foi reduzido para 1.983 na primeira metade desse ano. É uma série de fatores. O ECA determina a reavaliação semestral. E essa reavaliação começou a ser trabalhada de forma mais efetiva ao longo dos anos, com audiências de reavaliação das medidas aplicadas. Nós tivemos a criação do MCA em 2007, assim, congregando todas essas informações sobre essa criança, possibilitando que as ações fossem ajuizadas de forma mais célere e que a rede de acolhimento, o CRES, etc., identificasse melhor a história da criança com quem ela está trabalhando, propiciando medidas mais efetivas para a solução de cada caso. Outro dado que chamou a atenção foi o número de crianças sem registro civil. São 600 mil crianças no Brasil e aproximadamente 30 mil no estado do Rio, segundo dados do Censo 2010. O nome é um dos dados, o registro civil ainda tem outros dados, que são a data de nascimento, que colocam a pessoa no ciclo da vida, ou criança, ou adolescente, ou idoso, permitindo ou não que o Estado interfira na sua individualidade, na sua autonomia, ou a proteja. A gente tem também a ascendência genética, que são o nome dos pais, nome dos avós, tão importantes para todos nós, e quem não tem isso e não sabe quem são essas pessoas, vive uma experiência muito difícil, e também o local de nascimento, que vai vincular a pessoa humana a um país, a legislação e a proteção desse país, dando uma pátria e criando vínculos jurídicos que vão protegê-la também naquela legislação daquele estado. O subregistro são os nascimentos não registrados no próprio ano ou no primeiro trimestre do ano seguinte. No final de outubro, o governo do estado criou uma lei para tentar acabar com o subregistro, ou seja, para que crianças como Dandara possam ter orgulho de assinar o nome. O registro social foi abordado como mais do que um passaporte para a cidadania. A gente tem entendido e percebeu com o tempo na experiência de trabalho com pessoas sem registro de nascimento, que elas valorizavam muito a história de vida que o registro traz, e não só o registro como um passaporte. Então, o nome é um desses dados importantes do registro civil. E se nós pensarmos sob a ótica da relação do indivíduo com o Estado, da criança com a sociedade onde ela nasceu, onde ela está, a gente sabe que a partir do nome, essa criança passa a se atribuir a ela os direitos, passa a ser destinatária até da afetividade do cuidado num outro espaço. Então, quando a gente não dá nomes, a gente geralmente significa que é quase uma indiferença. O registro pode determinar o futuro da criança e adolescente, no caso dele precisar ser acolhido pelo Estado. O estado do Rio tem 2.658 crianças acolhidas, mas apenas 247 estão aptas para adoção. O principal motivo é a negligência. Na cidade do Rio, são 1.160 crianças acolhidas e 93 aptas à adoção. A Lei Nacional da Adoção, aprovada em 2009, fixou em 2 anos o tempo máximo de permanência da criança ou do adolescente em um abrigo.
2 anos deveria ser até o excepcional. Quanto antes nós conseguirmos resolver esse caso, melhor. Mas muitas vezes, assim, por fatores diversos, não se consegue nem a reintegração familiar, nem a colocação em família extensa, nem a adoção nesse tempo. E aí, assim, às vezes temos que trabalhar com outras alternativas, assim, a criação da autonomia daquele adolescente que talvez, assim, efetivamente, às vezes pode ser órfão, não ter nenhuma família de referência. Então, assim, a gente vai ter que dar subsídios para criar a autonomia dele, para que ele possa sair e, assim, garantir a sua profissionalização, a sua integração na comunidade. O abrigo, ele não pode ser, o serviço de acolhimento, ele não pode ser, assim, uma privação dos outros direitos. Ele tem direito de estar integrado na comunidade, ele tem o direito de ter suas namoradas, seus amigos, de frequentar outros espaços que não sejam o espaço do acolhimento. Assim, a riqueza dessa vida comunitária, ainda que ele não possa ter a convivência familiar, ela tem que ser assegurada. E para aumentar o banco de famílias acolhedoras, a Secretaria de Assistência Social do município lançou a nova campanha do programa que assiste crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica. Atualmente, 200 menores são acolhidos pelo programa. Em 15 anos, o programa já acolheu mais de 1.000 crianças. No ano de 2015, foram quase 300 crianças e adolescentes acolhidos por famílias cadastradas pela SMDS para fazer parte do programa. Durante o evento do lançamento da campanha aqui no Museu Histórico Nacional, o vice-prefeito e secretário municipal de Desenvolvimento Social, Adilson Pires, assinou uma resolução que tem como objetivo reajustar a bolsa de transferência de renda das famílias acolhedoras. O que nós vimos aqui hoje são famílias, homens e mulheres que decidem receber dentro da sua casa, do seu lar, adolescentes que muitas vezes são adolescentes problema, né? Adolescentes que são rebeldes, a justiça, o juizado de menores às vezes retira a guarda da família e famílias com muito amor para dar que decidem ficar com essas famílias como famílias acolhedoras. Nós vamos iniciar agora uma campanha, uma grande campanha de divulgação, rádio, televisão, material de papel, folder, e vamos fazer muita campanha nas escolas, igrejas, enfim, vamos contar com a ajuda da imprensa para divulgar um programa que é espetacular aqui no Rio de Janeiro. Nós queremos aumentar em muito o número de família acolhedora para que nós possamos oferecer a essas famílias o que é fundamental. Porque um abrigo, por melhor que seja um abrigo, ele não recompõe o ambiente de uma família. O objetivo do programa é de proteger e garantir os direitos de crianças e adolescentes em situação de violência doméstica. Eu achei muito interessante que, através desse programa, nós podemos transformar e ajudar a vida de várias crianças e adolescentes. E isso foi o que mais me motivou. O projeto me mostra assim, você escolhe ser diferente, você escolhe mudar a tua história. Hoje eu trabalho com crianças e, nossa, é muito bom assim, saber que elas sentem comigo o que eu sentia quando via minha família acolhedora, quando eu via minhas assistentes sociais. É muito bom ver assim, que eu posso passar para alguém que um dia me passaram. Muito bom. Um projeto que propõe alterações no regimento interno da Câmara Municipal foi aprovado em primeira votação. A iniciativa das mudanças é do vereador Tiago Carribeiro e da Comissão de Justiça e Redação. A mudança consiste na inversão da sessão. O projeto propõe que as votações comecem às 2 horas e terminem às 4 da tarde. Depois começaria o grande expediente. O que prevê o projeto de lei é que se na parte de votação de 2 às 4, às 2h10, cair a sessão, imediatamente entra o grande expediente. Eu não tenho nenhuma dúvida, pela minha experiência, não quero dizer que seja o ideal, pela minha experiência, que essa inversão de plenário vai melhorar em muito a qualidade e a produtividade. Do ponto de vista da organização, da ideia apresentada no projeto, eu acho positiva. Acho positiva sobre que aspecto? Na perspectiva de que nós teremos maior publicidade, maior acompanhamento, maior possibilidade dos órgãos de imprensa monitorarem o trabalho dessa casa. Já o vereador Leonel Brizola afirmou que as mudanças serão prejudiciais para os trabalhos da casa. Quando tem um projeto polêmico, as galerias começam a ser lotadas 2 horas da tarde. Elas querem escutar a fala de todos para entender, inclusive, o que está sendo votado. E isso não vai ser mais permitido. Vocês vão tirar um direito da população de debater e escutar o projeto.
Para o vereador Renato Cinco, essa não é a principal mudança que precisa ser feita no regimento da casa. O que me chama mais atenção é que a gente faça um debate sobre mudança do regimento, um debate, uma proposta com 18 páginas, e a gente não discuta, por exemplo, a questão que nós da oposição temos levantado desse instrumento do encerramento das discussões. Os vereadores poderem encerrar a discussão com 3 oradores é impedir a discussão. O vereador Tiago Carribeiro lembrou que o trabalho do parlamentar não se resume apenas ao plenário. O trabalho dessa casa não é das 4 às 6 horas da tarde, não é de 2 às 6 horas da tarde. Vai além. O trabalho de alguns vereadores não compõe-se só de terças, quartas e quintas. É de segunda a segunda. Muitos deles trabalham dentro dos seus redutos eleitorais. Nós temos, sim, obrigações regimentais e com a lei orgânica de estar aqui terças, quartas e quintas, das 2 às 6 horas da tarde. E isso nós estamos fazendo bem. Uma exposição no Palácio Pedro Ernesto homenageia o engenheiro Rubens Paiva, assassinado durante o regime militar. É uma boa oportunidade para quem quer conhecer um pouco mais sobre o homem que teve atuação destacada como deputado federal. A mostra conta a trajetória política de Rubens Paiva, através de painéis com textos e fotos. O ex-deputado teve mandato cassado após o golpe de 64 e foi preso no Rio de Janeiro em 1971. É muito interessante, depois de tanto tempo, nós compreendermos que esse homem, que foi um democrata, que foi um trabalhista, que foi um engenheiro comprometido com o Brasil, que foi um deputado comprometido com a radicalização da democracia. Esse homem, foi assassinado brutalmente pelas forças de repressão do regime militar e até hoje o seu corpo encontra-se desaparecido. A exposição fica em cartaz até o dia 13 de novembro. O horário de visita é entre as 9 e as 5 da tarde. A Câmara Municipal fica na Praça Floriano, na Cinelândia, e a entrada é gratuita. A homenagem a Rubens Paiva aqui no saguão da Câmara é a tentativa de a gente se lembrar desses fatos, que são fatos muito ruins da história brasileira, para que eles nunca mais aconteçam. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima!